Amém, irmãos. Eu saúdo a igreja no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue nos abençoando. Já tem nos abençoado e continue nos abençoando. Muitos bonitos hinos muitos belos, hinos profundos que têm sido entoados, né? Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Amém, irmãos? Leremos. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acompanharam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Faze-o descer às águas, e ali dos provareis. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que beberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Nós vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, abençoe a Tua palavra, Senhor. Também com ela abençoa os nossos corações. Senhor, ajude-nos nesta noite para sermos como sempre, pessoas emotivadas, incentivados através do verdadeiro Espírito, para que possamos sempre continuar, Senhor, a batalha, nunca voltarmos atrás. Ajude-nos a fazer tudo segundo a Tua vontade, para que não venhamos ser desaprovados.
mas que podemos cumprir os seus intentos, ter a mesma mente de Cristo em nossas vidas. Sim, porque na verdade, Senhor, só vai aqueles que faz a vontade do Pai. E nós queremos com toda a convicção que, ó Deus, seja feito a tua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Nós estamos aqui nesta noite, mais esta vez, com um propósito, um objetivo que sempre tivemos em nossas almas: estarmos atentos à voz de Deus, à sua palavra, e inspirados e ungidos com o seu Espírito para executarmos aquilo que é necessário. É um dever de cada verdadeiro filho fazer. E nós não o fazemos gemendo, com falta de força de vontade, mas queremos fazer com gozo, com amor e com muita força em nossas vidas. Eu estava meditando nessas escrituras. O irmão cantou o hino As 7 Naturezas do Cordeiro, e a irmã cantou o hino O Amor de Deus me revelou. Eu creio que esses dois hinos foram hinos baseados bem para vindicar aquilo que nós vamos ouvir. Estava pensando sobre um título: O avivamento de Deus é na humildade. O avivamento de Deus é na humildade. Como nós estamos em uma palestra, nós vamos palestrar. Agora, o que é um avivamento? Então logo se punhamos a pensar: um avivamento é gritos, um avivamento é pulo, um avivamento é falar em línguas, é fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem, é bom. Mas o verdadeiro avivamento é uma efusão do Espírito na igreja ou nos seus filhos. Porque na verdade Deus dá o avivamento à igreja ou ao mundo, mas aquilo dali é para edificação da igreja. E nós vamos observar que para ter um avivamento tem que haver um homem o qual Deus pode usar. E esse homem tem que ter um ministério dado por Deus e vindicado por Deus. Muito embora Deus dá um avivamento e todos faz parte,
e na verdade se manifesta muitos dons. E ali então brota um aqui, brota outro ali, brota outro lá, e causa aquela explosão, aquela expansão, cresce. Enfim, todos têm a chave. A chave é o dom. Todos têm a chave. Mas nós vamos observar que só um é que Deus sustenta a chave. Só um é que Deus sustenta a chave. Nós tivemos muitos exemplos, mas quando surge o verdadeiro avivamento, tem que surgir daquele que Deus sustenta a chave. Não há um avivamento sem aquele ministério que Deus levanta. O ministério que Deus levanta. Quando Deus levanta aquele ministério, aquele homem que Deus levantou para aquilo, ele tem uma chave especial. E Deus sustenta a chave daquele homem, que é aquele dom que Deus deu. E Deus usa aquele dom, vindica, confirma e prova ao mundo, ao povo, que Deus está com ele. Eu gostei muito de uma pergunta. Nós lemos essa pergunta nos selos, a pergunta e resposta sobre os selos. E essa pergunta, ela ficou na minha alma, no meu coração. A pergunta 22. Foi feita ao irmão Brana a seguinte palavra: irmão Brana, terá a noiva de Cristo um ministério? E o irmão Brana respondeu, bem claro: claro. Ele disse: claro. Isso é o que está acontecendo agora. Eu estou lendo. Pergunta e resposta sobre os selos. O parágrafo é 233. Se você quiser anotar, nós teremos alguns parágrafos. 233. A seguir. Você vai ver, ele disse, é o que está acontecendo agora. Eu estava meditando sobre isto. Esse ministério, ele é tão humilde, tão simples, que surgiu um avivamento tremendo deste ministério. Nós vamos observar que o próprio Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele mostrou isto para o povo. Você vai ver que São Mateus 17, do verso 10 ao 12, os discípulos interrogaram a Jesus e disse assim: por que diz os escribas que é mister que Elias virá primeiro? E Jesus disse para eles: Elias já veio. Ele disse primeiro: Elias virá e restaurará todas as coisas. Bem assim. Mas ele disse: Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também fará
com o Filho do Homem na sua vinda. Padecer. Então você vai ver que no verso 11, ele diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. No 12, ele disse: Elias já veio e vocês não souberam, e fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também fará o Filho do Homem quando ele vier padecer. Ele disse, mostrando esse ministério que viria, e explodiria em um reavivamento muito grande. Porque, na verdade, nós tivemos as 7 eras da igreja. Nós tivemos a era de Esmirna, a era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo, a era de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia. 7 eras. Na primeira era, nós tivemos um animal chamado leão. Na segunda, tivemos o outro chamado boi, um bezerro. Na terceira, nós tivemos um outro um animal com o rosto de homem. Na quarta, uma águia voando. Nós vamos observar que aquele leão, ele simbolizava Cristo, a sua própria pessoa, a influência da sua própria pessoa no mundo. A palavra que estava representando aqui dali, Paulo. Paulo era o primeiro mensageiro que veio. A era de Éfeso. Ali Paulo trouxe sobre a igreja um avivamento tremendo, que serviu para todas as eras. Porque o que Paulo pregou, ele não só pregou para a igreja que estava em Éfeso, mas ele pregou para todas as eras da igreja, até o ponto que ele chegou a dizer: se ele viesse e pregasse outra revelação, ou outro Jesus, que ele não tinha pregado, ele disse: é anátema. Como eu vos disse, ele de novo torná-lo vou-lo dizer: se descer até um anjo do céu e pregar outro Jesus, além do que vos tenho pregado, ele diz: é anátema. Então Paulo, ele trouxe esse avivamento para a igreja, os gentios. Ele era o mensageiro enviado aos gentios. Atos capítulo 9, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso na coluna de fogo, quando apresentou ali para Paulo. Então ele era Saulo de Tarso, e ele disse que ele ia mostrar para ele o tanto quanto ele ia perecer, ele ia sofrer por causa do seu nome, que ele era um vaso escolhido por ele, para levar o seu nome diante do mundo, dos judeus e diante dos reis. Vejam. Bom, nós vamos observar que Paulo pregou aquele evangelho. Irineu, que foi o segundo anjo de Deus, ele seguiu os ensinos de Paulo ao pé da letra. Depois de Irineu veio São Martim,
Depois de São Martim veio Columba. Aí você vai ver que essas 3 eras para trás, chamada Era Média das Trevas, elas foram a era do boi, do holocausto, do sacrifício. Aqueles homens, irmãos, eles vinham com uma vida muito simples. Eles eram tão humildes que a maioria não poderiam ver. Era a minoria que poderiam ver. E outra coisa, você vai observar que naqueles dias, uma pessoa para ser um crente ou um cristão, ele não seria de qualquer coisa não. Ele só poderia ser se ele fosse predestinado. Ninguém queria ser crente naqueles dias, ou cristão, por causa da perseguição. Quando eles eram, ali era porque eles eram predestinados para crer no avivamento daquele mensageiro daquela era. A mensagem daquele mensageiro era um avivamento, na verdade, para a igreja, para o povo, mas na verdade Deus estava fazendo uma efusão do verdadeiro evangelho nos eleitos. A maioria que vinha através daquela rebuliço que fazia aqueles ministérios, eles voltavam atrás. Aqueles que permaneciam, eles morriam por amor à palavra. Logo nós vamos ver que quando chegou na 5ª era, que foi a era de Tiatira, aí então Deus levantou um outro animal com aquele rosto de homem, que era chamado o Espírito da Sabedoria. O homem com a sua vivacidade, com a sua sabedoria, com a sua esperteza, com a sua astúcia, com o seu conhecimento intelectual, teológico, exatamente para combater um outro espírito oposto, que estava também com sabedoria. Martim Lutero, ele trouxe uma mensagem para aquela era. Aquela mensagem de Martim Lutero, ela expandiu em toda a Alemanha. Foi um reavivamento tremendo. Esse reavivamento foi dado por Deus. Para quê? Para esse propósito, para apanhar os eleitos. Não foi para reavivar o mundo. Muito embora há muitos parasitas, surgem muitos que vêm junto com aquilo dali, mas os olhos de Deus estão olhando para os eleitos. O avivamento que Ele manda é para os eleitos. Vocês observaram na mensagem, na leitura que nós lemos, houve ali 3 classes. Logo de cara, 22 mil foi rejeitado por si mesmo. Por si mesmo. Deus mandou que Gideão pregoasse ao povo, dizendo: aqueles que quiser retornar e voltar embora para as montanhas, pode ir. Foi 22 mil. Por conta própria. A mensagem de Gideão era um reavivamento. Era um reavivamento para quê? Para tirar Israel da escravidão dos midianitas.
Agora Deus faz as coisas na humildade, é na simplicidade. Ele pega aquelas coisas insignificantes, que não é nada, para que ele possa fazer alguma coisa dele. Você pode ver que ele diz para Gideão: eu não quero essa multidão, porque esse povo, se eu der os midianitas nas mãos deles, eles vão dizer que foi o braço deles. Eu não quero. Vamos fazer uma seleção. Fez a primeira seleção. Nós chamamos os incrédulos. Os incrédulos são os primeiros que voam. Foi o que aconteceu com Jesus. Os incrédulos foram os primeiros que ele abandonou. Depois ficou 10.000, aí ele disse: agora vamos fazer, tem muito, tem bastante demais, vamos fazer outra seleção. Agora, uma coisa importante que eu observei, Deus disse para Gideão: aquele que beber, lambendo como cão, você põe para um lado, e aquele que joelhar e baixar a boca na água, você põe para o outro. Ninguém sabia, irmãos. O povão não sabia, não. Vamos dizer assim, a igreja não sabia. Só quem sabia era o anjo, o mensageiro. Mas a igreja não sabia. Ele tinha chave para fazer aquele avivamento. Ele conhecia tudo. Agora, uma coisa importante que eu observei foi que aqueles que lamberam como cão, eles não sabiam que eles estavam fazendo aquilo, era um propósito divino. E que o que o fazia eles fazer aquilo era predestinação. Eles eram predestinados para poder ir no avivamento com Gideão. Aqueles outros que ajoelhou e bebeu também, eles fez aquilo sem saber. Eles eram predestinados para não ir. Nós vamos chamar as virginésias. Vejam, e nós podemos ver ao decorrer das eras da igreja como que Deus trabalha, e as coisas vão tomando uma determinada direção, na simplicidade e na humildade, e aquilo vai cumprindo e acontecendo assim, e muitos não vê. Outros estão vendo com os olhos da fé, por meio da semente eleita. Eles é predestinado para aquilo. Então, quando Lutero trouxe aquele avivamento, aquilo inflamou toda a Alemanha. Não foi muito grande o avivamento de Lutero, mas ele escreveu 95 teses, pregou na igreja de Castelo, e depois levou lá e pregou na porta, aquele cartaz bem grande da Basílica de São Pedro, em oposição ao catolicismo. Aquilo inflamou a Alemanha. Era Deus. Depois nós vamos ver que Deus levantou outro mensageiro na era de Filadélfia, chamado John Wesley. John Wesley tinha a chave do avivamento. Ele tinha o dom. Ele era o homem. Ele era o cabeça. Ele era o escolhido por Deus. Todos aqueles que ficaram com John Wesley, como Martin Lutero, John Wesley, eles eram predestinados.
todos aqueles que lhe ouviram, lhe creram nele, pôs a sua mensagem em prática, obedeceram, eram os escolhidos, predestinados para o avivamento daquele dia. Depois você vai ver que Deus levantou os pentecostais, que foi a restauração dos dons, batismos espiritual, que foi rapidamente, se ramificou e logo se organizou. Mas quando chegou em 1906, entrou a era, a nossa era, a era de Laodiceia. Não haverá outra era fora dessa. Nós estamos no tempo do fim. Agora aqui entrou a mensagem que o próprio Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Profeta Amós, Malaquias capítulo 3, verso 7: certamente o Senhor Jeová não fará nenhum avivamento. Eu estou acrescentando isso daqui. Nenhum avivamento sem primeiro revelar os seus profetas. Porque quem dá o avivamento não é o homem, é Deus. E Deus levanta aquele homem, ele tem a chave e Deus sustenta a chave. E aquele avivamento expande. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Apocalipse 10:7: mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, ele propagandar, ele pregoar a sua mensagem, então cumprirá os segredos de Deus, como anunciou os profetas, os seus servos. Esse avivamento desse profeta foi o maior avivamento que já houve no mundo. Nunca houve um avivamento como o avivamento desse mensageiro de Apocalipse 10:7. Nunca. Um ministério simples, humilde e pequeno, passa por cima da cabeça dos sábios, entendidos, dos inteligentes, mas Deus revela aos pequeninos, aos escolhidos, aos eleitos. Oh, mas como que os eleitos amam e gosta de identificar com a mensagem, gosta de fazer o que a mensagem diz para fazer, o que o profeta diz para fazer. É a mesma coisa de você lamber a água assim com a mão. É a minoria. É poucos estes que foi ênfase na mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, não de boca, não de ouvido, mas na verdade vive. É a minoria.
E aí nós vamos ver que esse avivamento ele tem progredido, ele tem entrado através do rádio, através de revista, através de evangelistas no mundo, através de pregadores, ele tem expandido no mundo inteiro, é universal. E não há divergência, não há confusão, não há contenda quanto o ensinamento e a doutrina desta palavra, porque quem é o que sustenta esta chave é o dono do avivamento, que é Cristo. Ele dá o dom para eles e sustenta-o. Aqueles que não têm o dom verdadeiramente dado por Deus, Deus não sustenta. Deus não sustenta. Ele não é obrigado a sustentar aquilo que ele não falou. Ele só sustenta o que ele falou. Agora você vai ver aqui nesta mensagem, como eu já disse, a pergunta. Então ele diz assim: a noiva, terá a noiva um ministério? Ele disse: claro, isto é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É isso correto? Amém? Esta é a noiva de Cristo. Claro. Ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será muito humilde. Será muito humilde. Eu disse, Deus não pode dar um avivamento sem não dar um ministério. O ministério não é outra coisa. O ministério é Ele mesmo, é Cristo, é o Espírito Santo, é o ministério que Deus dá para aquela igreja, para aquele homem que Ele levantou para trazer o seu avivamento. O seu avivamento é Ele mesmo. É Ele mesmo. Que responsabilidade de um pregador. De um pregador. A responsabilidade é tremenda. Ele tem uma só responsabilidade, e essa é de fazer com que todo o povo esteja envolvido, esteja mergulhado dentro deste avivamento, ou dentro desse ministério, e esse ministério dentro do povo. É uma efusão de Deus. Vejam bem, irmãos. Agora recorde quantos estavam aqui no princípio quando eu, domingo passado, vejam, recordam sobre o que eu preguei? Humildade. Humildade. Não se esqueça disso. Eu vou parar um minuto para advertir sobre isto novamente. Recorde quando Deus prediz que algo grande vai acontecer? O povo o povo fica olhando tão longe, o que é? Eles olham para o conhecimento, olham para um avivamento que vem ali fazer um espetáculo público, que vem explodir o mundo, fica olhando para o final, no final do tempo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Vejam, quando Deus prediz que algo grande vai acontecer, o povo fica olhando tão longe, através de sua sabedoria,
que perde o que acontece. Tem gente aqui, eu digo, tem gente, irmãos, que ele tem a sua própria teologia, ele tem o seu próprio conhecimento intelectual, ele não tem jeito de se dobrar a essa mensagem diante dela e fazer o que ela diz para fazer. Agora, ele não tem conhecimento de letra, ele tem um conhecimento intelectual, é humano, ele tem a sua própria teologia. Já tem outros que é muito astuto, muito esperto. Entende o que eu digo? Então vejam, ele disse: quando Deus diz que há algo grande, o mundo ri disso. Aquele bando de ignorantes, isso é correto. Mas quando o grande mundo, quando o grande mundo e a grande ilustre igreja diz: rapaz, isto é glorioso, Deus diz: um bando de ignorantes. Contrário, é o oposto. Um bando de ignorantes. Vejam, você tem que observar. Pode ser que eu não queira dizer isso desta maneira, exatamente desta maneira, mas esta é a maneira que é. Vejam, veja aqui, estava uma grande santa igreja ortodoxa, conhecemos a palavra, nós temos a escola, temos seminários, temos nossos homens tão polidos. Ora, por centenas de anos temos sido fiéis a Jeová. Nós somos a igreja, nós somos o sinédrio, nós somos o concílio da igreja aqui. Ambos, fariseus, saduceus, todas as denominações reunidas. É um avivamento que eles estão tendo. Entende? Como estamos tendo, vê? Estamos todos no concílio da igreja. Nós somos os grandes aqui. Conhecemos essas escrituras, que aquele pequeno sujeitinho ignorante ali embaixo no rio, com uma barba pendurada em sua face e um pedaço de pele de ovelha nos falando, com certeza eles não ouviram aquilo, eles não ouviram o que João estava pregando, ele estava falando a respeito de João. Mas a Bíblia diz em Malaquias 4, Malaquias 3, né, que Deus enviaria João e levantaria um avivamento através dele. Um avivamento. E ele viria para preparar o caminho. Ele era aquela voz que estava gritando, clamando contra o pecado. Os lugares altos seriam aplainados. Os lugares ásperos, seria aplanado. Os lugares altos seria abaixado. E os lugares tortos seria endireitado. Áspero seria aplanado. A mensagem dele era assim. Eles não entenderam aquilo, eles ficaram aquém, porque ele chegou e começou a gritar com aqueles homens polidos, cheios de conhecimento intelectuais, que estavam dentro daquele concílio, no sinédrio, raças de víboras, serpentes. Entende? Quem era que ia ver João pregar? Eram os simples, eram as pessoas humildes. E hoje é a mesma coisa, irmãos, porque o mesmo espírito de Elias que estava em João é o mesmo que está em Umbanda. Não é diferente. Quando o irmão Branham trazia aquela mensagem de cura divina, de ressurreição, todo mundo queria. Mas quando ele trouxe a verdade mesmo, que coloca o povo dentro do reino de Deus, que leva o povo dentro do avivamento, vocês sabem o que disseram? Ele descambou. Ele descambou.
Não vão mais não. Ele descambou, ele é falso. Chegaram a um ponto que disseram que o Mombrana era um anjo de Deus, era um profeta de Deus. De repente eles disseram que o Mombrana era o diabo. O Mombrana disse: eu não entendo. Uma hora vocês me dizem que eu sou o anjo de Deus, um profeta, depois me chamam de demônios, de diabo. Eu não entendo. Você entendeu? Isso é o sinédrio. É os homens que esperavam um avivamento mais diferente. Você sabe como que eles esperavam? Eles esperavam que teria que vir um homem polido como eles. Ele teria que vir um homem que poderia preencher os requisitos da sua denominação. Um homem que saía do meio deles. Poderia ter uma carteira de credencial. Poderia ter ali uma carteira de membro. Uma identificação com a sua denominação. Um deles. Mas Deus faz diferente. Vejamos bem aqui a mensagem: tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Parágrafo 117 ao 135. Ele diz bem assim: olha, e eu procuro, como eu estava discutindo com um grupo de meus ótimos amigos, irmãos batistas, não faz muito, eles disseram: irmão Brana, só poderemos ter um avivamento, ou um reavivamento, quando tomarmos a palavra, palavra por palavra, página por página, letra por letra. Eles queriam dizer que o Mombrana tinha que entrar num seminário, estudar primeiro a Bíblia e aprender álgebra, em outras palavras, e aprender cada versículo, cada vírgula, cada ponto, palavra por palavra. Era isso que eles queriam dizer. Eles não disseram direto, mas eles queriam dizer isso. Vamos lá. E eu disse: eu creio também. O Mombrana falou: eu creio também, página por página. Ele disse: eu disse, eles têm tentado fazer isso o tempo todo. Vejam, o tempo todo. Ele disse: mas temos de encontrar a interpretação grega da palavra. O que diz o grego? O que diz o grego? Eu disse: não tenho lido muito, mas lendo a história da igreja e o concílio de Nicéia, e o concílio pré-Nicéia, e os pais de Nicéia, e assim por diante, eles estavam discutindo lá atrás a respeito do grego. Isso foi há 2000 anos. Um dizia: quer dizer isto, e um dizia: quer dizer aquilo. A palavra grega quer dizer isto. Do mesmo modo que nossa língua, a palavra a palavra se, use a palavra se, você poderia significar um corpo de água. Eu entendo as muitas coisas. Bored é estar abrindo um buraco, dar uma caminhada, ou você me aborreceu, ou você pagou minha pensão, ou poderia significar qualquer, muitas coisas. E essas pequenas vogais e coisas assim simplesmente mudam totalmente o significado. Deste modo, você nunca fará isso assim. Deus a escreveu assim. Por quê? Toda palavra é inspirada. Toda palavra é inspirada. E ele disse isso: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas dos olhos dos sábios e dos instruídos, e os revelarás. Amém? É verdade? Amém. A quem?
A quem? Aos pequeninos, os quais aprenderão. Vejam, irmão, é uma revelação dele, como eu disse ontem à noite, revelar isso aos pequeninos, não é as pessoas cultas, inteligente, religiosa. Deus não é uma religião, Deus não é religioso, Deus é o próprio Espírito Santo que dá a seus filhos a revelação. Ele revela aos seus pequeninos, passa por cima dos sábios. E eu disse, isso não funcionará, Senhor. Quer dizer, estudar a Bíblia palavra por palavra, isso não funcionará, Senhor. Eu disse, um avivamento nunca virá até que Deus, o soberano Deus, o envie. Pode estudar a Bíblia o tanto que você quiser, pode ler ela de frente para trás, de trás para frente, capa a capa. Você continuará sendo um homem natural, intelectual, ignorante, arrogante, orgulhoso. Se Deus não revelar a você, se Ele não mandar para você o reavivamento. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus só há muitos anos, nunca mudou a vida, sempre pior. Uns é pior. Agora, o reavivamento é isso, irmão, é revelação. Quando Deus envia um reavivamento ou um avivamento para o mundo, o que os eleitos fazem? Pega a revelação daquele avivamento e segue o mensageiro que trouxe o avivamento, a mensagem do mensageiro, que é Cristo. E aí você vê que a vida deles muda, o comportamento deles muda. Entende? Então vejam bem, ele disse, e então pode ser que ele apanhe um imbecil, desprezível, que não consiga nem assinar o nome, e o faça com este que não conhece nem mesmo um bom inglês, muito menos o grego. Isso é o que ele fez na ocasião quando Pedro pregou em Pentecostes. Vocês sabem, ele não conseguia nem assinar o nome, ignorante, homem sem letras, mas Deus faz coisas de modo tão estranho para o nosso pensamento intelectual. Isso torna Deus. Isso torna Deus. Você quer saber se você tem aproveitado este avivamento de Deus nesta era que nós estamos vivendo? Dê uma olhada na sua vida e vê se identifica com a mensagem do dia, com a palavra do dia. Vê se você está produzindo os frutos dela, porque você tem que produzir os frutos da mensagem, porque a mensagem é Deus. Deus é o amor ágape, é caridade, é os frutos do Espírito Santo. Ele começa aí: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, fé, temperança. São os frutos da mensagem do Espírito. Você tem que produzir estas coisas. Você tem que ter fé, amor, você tem que ter temperança, paciência, virtude, conhecimento, piedade, amor fraternal, caridade. A natureza, 7 naturezas do Cordeiro
tem que estar dentro de você. Certo? Então veja, se ele tivesse tomado um grupo de teólogos e dignatários e coisas tais, eles teriam dito: esse inteligente Caifás, veja o que o conceito dele estava bem certinho, bem certinho. Mas Deus desceu, tomou pecadores que nem mesmo conseguia assinar o nome. Isso é o que ele tomou. Isso é Deus. Ele toma algo que não é nada e faz algo dele para a sua própria honra. Irmãos, às vezes eu fico pensando: vocês querem ser culto, esperto, inteligente, astuto, ébios, né? Sábios, cérebros. Sai da sua posição, sai do seu lugar para aparecer com as pessoas do mundo, para aparecer com o mundo. Deus toma essas pessoas, Deus toma essas pessoas e coloca nela o avivamento deles. Vejam, coloca nela o Espírito Santo, coloca nela o preenchimento. Olha, de tal maneira que ela não tem mais desejo de fazer mais nada, a não ser fazer a vontade de Deus. O mundo morreu para elas. O mundo se tornou para ela como o silêncio da meia-noite. Agora, esse crente que diz que tem esse avivamento nele e está querendo aparecer com o mundo e mergulhar nas coisas do mundo, você está distanciando disto. Deus é revelado na humildade, é na simplicidade, não é no conhecimento intelectual, não, científico, teológico. Vejam, ele tomou um caos, trevas, morte, e fez um Éden. É Deus, é Deus. E agora, se alguém que tem a mecânica para um avivamento, ouça isso, é nosso nobre irmão Billy Graham. Mas as mecânicas estão bem, mas as mecânicas não o moverão. Requer o quê? A dinâmica, não é verdade? Para movê-lo. Agora, Billy Graham, irmão, vocês sabem, né? Billy Graham, irmão Brana diz, Billy Graham e Oral Roberts, esses dois eram anjos de Deus. Eles não veio para a noiva. Você sabia que eles são homens inteligentes, eles são homens espertos, eles são doutores em divindades, eles são teólogos, mas eles não veio para a noiva. Eles veio para o mundo religioso. Eles foram para o mundo religioso. Quem veio para a noiva foi William Branham. William Branham, em outras palavras, não sabia nem assinar o seu nome. Um homem que tinha quinta série primária. A quinta série. E Deus levantou e usou esse homem e trouxe um reavivamento mundial. Para quê? Para apanhar aqueles eleitos. Você sabe a característica desses eleitos? É a mesma característica do profeta. Quando aquela Serofenícia, aquela viúva, ela estava lá em Israel, ela tinha a mesma característica de Elias. Ela tipifica a noiva. A mesma característica. O caráter dela era o caráter do profeta. O caráter do profeta era o caráter de Deus. Por isso ela aceitou a mensagem, não aqui, ela aceitou na alma.
E aquilo se materializou na vida dela, em obedecer. Em obedecer. O profeta foi a ela, porque na verdade ela tinha a mesma característica do profeta. Em outras palavras, o caráter dela era o caráter que estava em Deus. Identificou o mesmo Elias desta era, a noiva tem o mesmo caráter dele. Da mesma maneira, em tudo, na mecânica e na dinâmica. Porque a dinâmica não vem enquanto a mecânica não estiver pronta. Vejam, ele disse: precisa da mecânica para movê-lo. Pode-se fabricar um automóvel, colocar finos assentos nele, fazer excelentes pistões e provar pela ciência o que ele pode fazer, mas a não ser que a dinâmica esteja ali, é apenas um objeto morto. Apenas um objeto morto. A mensagem de Billy Graham era um esvaziamento do povo, não preenchia. De Oral Roberts também não. Nunca dava para eles o Espírito Santo. Mas a mensagem de William Branham não. Ele dá para os eleitos um vaziamento, uma limpeza e um preenchimento. Um batismo de tal maneira que você sacia o seu desejo, sacia a sua vontade, sacia aquele clamor que tem dentro de você por Deus, não pelo mundo, por Deus. Deste modo, no avivamento, Gales, um de nossos pacientes, um de nossos recentes reavivamentos, antes de nosso pentecostal, ninguém soube o que deu início ao reavivamento. Só um grupo de pessoas. Só um grupo de pessoas. Ninguém soube, só um grupo de pessoas. E agora, quando conseguimos que todos nossos amigos, Billy Graham, consegue reunir todos os presbiterianos, luteranos, pentecostais e tudo mais, vai a uma cidade, tem um grande ajuntamento de milhares, 30 mil vêm em 2 semanas e entrega o coração a Cristo, retorna-se em 2 semanas e não sobra um, vai tudo embora. Veja, isso é a mecânica. Mas deixe que Deus, em sua graça soberana, somente fale a um imbecil desprezível, por assim dizer, um João ninguém. Deixe que seu espírito caia em uma cidade, os homens não conseguirão trabalhar, as mulheres não conseguirão lavar os pratos, a criada não conseguirá arrumar a cama, gritando e chorando com as suas mãos para o alto. Aleluia! Esse é o avivamento de Deus. Agora você dizendo que vive o avivamento e gosta só das coisas do mundo e parecer com a ordem do mundo. O avivamento de Deus te leva para dentro de Deus, te põe dentro da palavra, te esconde de véu adentro. Ei, irmãos, nós estamos no tempo. O irmão Branham diz aqui, ele falou assim: o avivamento, vocês estão esperando pelo avivamento, o avivamento já acabou. Ele disse: o avivamento já acabou, o avivamento já passou, pegou os eleitos. E os eleitos estão dentro desse avivamento. O avivamento está dentro desses eleitos. Eles vivem o avivamento. Eles vivem. Eles não só pregam, eles não só falam, mas eles vivem. Correto? Ele disse: isso é reavivamento, esse está na vontade de Deus. Vejam,
foi dito que alguns nobres da igreja foram até lá para os pais de Gales, o país de Gales, para entender e examinar qual era a mecânica em sua totalidade no reavivamento. E durante o reavivamento Gales, e quando saíram do navio com seus chapéus altos, seus colarinhos redondos, viram descendo a rua um policial de baixa estatura, dando voltas do seu cacetete assim, e assobiando, eles disseram: meu bom homem, o senhor poderia me dizer onde é o reavivamento de Gales? Ele disse: sim, meu irmão, você encontra no meio dele. Ele disse: vocês entendem? Eu sou o reavivamento de Gales. Estava nele. Eu sou o reavivamento de Gales. Disse: porque o reavivamento de Gales está em mim. Não é esse reavivamento desse crente apagado, esse crente que não sente nada. Olha, eu vou encerrar, porque o nosso tempo não dá. Ele disse: isso é soberano, isso é o que Deus faz, e somente Ele tem direito de enviar um reavivamento. Não reunir a mecânica, é rogar para Deus enviar dinâmica, e Ele o faz, porque Ele é soberano, e Ele o faz aos predestinados, aos eleitos. É uma Brana falando. Esses que são predestinados para o reavivamento. Aí então o reavivamento toma esses cristãos, aí eles largam tudo, eles abandonam tudo por causa desse reavivamento. Oh, mas você é um louco, você é isso, você é aquilo. Deixa ser louco para o mundo, mas eu não sou para Deus. Você nunca mais parecerá com o mundo, você parecerá como o reavivamento, e viverá o reavivamento. Nós estamos no tempinho, no final. O reavivamento passou, agora ele está concentrado dentro do corpo dos eleitos, que é Cristo, é o Espírito Santo. Irmão Brando disse: o reavivamento acabou. A noiva agora ela está dentro do reavivamento, e o reavivamento está dentro dela, só esperando o arrebatamento acontecer. A hora que o arrebatamento subir, ela é transformada, também acaba tudo neste mundo. A era acaba, e aqueles que rejeitaram o reavivamento ficam em seu sofrimento e angústias. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, amém? Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino do 331, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remédios desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir,
e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos e saudáveis no porvir fizessem então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Andarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a lida e o labor aqui cessar, e fizeis então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Amém. Olha, o dia que der a última chamada súbica, é porque você já entrou nessa chamada. A primeira chamada que deu foi a voz de trombeta, o alarido do profeta, a mensagem do profeta. Você aceitou gostosamente como seu Salvador. É uma chamada. E nós estamos esperando a última chamada, o toque da última chamada. Tudo já está pronto, tudo já está preparado, e agora esperamos o toque da última chamada. Só vai aqueles que já ouviram a primeira chamada. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Amém. Que possamos provar através do Espírito Santo, não por conta própria, através do Espírito Santo, que esse reavivamento, na verdade, está em nossas vidas. Está em nossas vidas. Amém? Querido Pai Celestial, quão grande és tu, Senhor. É um Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus infinito, que conhece o fim desde o princípio. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabia até mesmo o tanto que uma pulga tinha de sebo nela. O Senhor conhece até mesmo quando o mosquito pisca os seus olhos. O Senhor conhece até mesmo onde o zancão vai para vasculhar e obter o seu mel. O Senhor sabe e conhece cada pardal que posa num poste. O Senhor conhece todas as coisas. Isso está em aberto diante do Senhor. O Senhor é esse ser infinito, e deste ser saiu estes seres, a sua amada noiva, os seus filhos, os eleitos. Pai, guia-nos nesta verdade, conduz neste avivamento puro e perfeito, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guarde-nos, protege de todo mal. Amém, amém. Deus abençoe. Abençoa o outro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Cante pra mim mais uma vez belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são estas palavras de vida. Que belas são estas palavras de vida.
agora dá belas palavras de vida. Dá-lhes ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são, que belas são estas palavras de vida. Que belas são, que belas são estas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida, terno e santo consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são, que belas são estas palavras de vida. Que belas são, que belas são estas palavras de vida. Que belas são, quão suaves são estas palavras de amor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém.